Bom, vamos lá. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha transição de carreira. Como que um profissional extremamente técnico como eu se tornou um profissional especializado em inteligência emocional e comportamento humano. Né? Então eu aproveito para dizer se vocês estão gostando desse conteúdo. Né? Então relaxa na poltrona, aperta os cintos, vem comigo nessa jornada porque a viagem ainda nem começou, pessoal. Vem comigo. Olá amigos, bem-vindos, aqui é o Jean, Master Coaching profissional em TI, e hoje eu trago mais um vídeo para te ajudar em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje vamos falar da minha vida, vamos falar da minha carreira, vamos falar da minha transição, como que eu saí de uma pessoa extremamente técnica para um profissional em comportamento pessoal, uma pessoa especializada em pessoas, que é um analista de perfil comportamental. E vamos começar. No meu primeiro emprego eu trabalhava numa metalúrgica. Eu era estagiário de desenho em projetos de mecânica. Na verdade, eu entrei como um ajudante, né, um ajudante de produção. Fiz o meu primeiro estágio. E posteriormente, acho que eu fiquei 2 meses nessa empresa. Aí eu fui para uma outra empresa que eu teria maiores oportunidades. E vim desenvolvendo toda a minha carreira na parte de projetos e mecânica. Então acabei me especializando. Eu sempre tive um sonho de infância. Eu queria ser desenhista, designer automotivo. Adorava desenhar carros, né? Então, e isso durante muito tempo veio como sendo um sonho na minha vida. E eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. Eu precisava ter o conhecimento técnico, conversando com várias pessoas. E foi quando eu fiz o meu colegial técnico numa escola em São Bernardo do Campo, né, na ET Lauro Gomes. O pessoal que é do ABC conhece. Então eu lembro que eu fiz ET Lauro Gomes, né, me especializei no mundo da mecânica, comecei a trabalhar como desenhista projetista. Passei durante um certo período da minha vida pela parte de eletrônica, né, unindo mecânica, eletrônica, caminhando ali pelo mundo da mecatrônica. Até que eu vim trabalhar numa empresa, numa integradora de soluções, né? Inclusive era uma empresa, foi onde eu tive realmente o primeiro contato com a eletrônica em si, né? No mundo corporativo. E foi quando eu tive os primeiros contatos também com as linguagens de programação. E foi legal, na época eu gostei, mas ainda não era aquilo. Eu gostava muito de mexer em servidores, eu gostava muito de fazer instalação, mexer com hardware em geral. E aí depois eu saí dessa empresa, aí eu empreendi um negócio, era uma escola de informática. Fiquei um tempo com essa escola de informática, até que houve teve um sinistro nessa escola e, enfim, encerrei as atividades da escola e fui pro mercado, né? Vamos dizer assim, foi um primeiro empreendimento, né? E por conta do Risco Brasil, eu fui pro mercado e eu tive a oportunidade de entrar em um grande provedor de internet, né? Conhecido até hoje. E durante esse período, eu era um atendente do contact center, né? Eu entrava às 8 horas da noite, saía 2 horas da manhã, fazia todos os atendimentos, né, do pessoal. Então, muitas histórias, né? Muitas histórias com relação aos problemas que aconteciam. E fiquei durante um tempo atuando nesse horário. E eu me recordo que foi o momento que a primeira porta se abriu. Uma grande empresa, uma software house nacional, ela tinha uma oportunidade em um projeto social que eles mantinham. E eles estavam precisando de professores para dar aula, né, algo voltado para o social. E como eu trabalhava, e como as empresas eram próximas e eu tinha um período da minha vida ocioso, eu mandei o currículo. Falei, poxa, bacana, eu acho que eu vou mandar um currículo para essa empresa me candidatando para essa vaga, né? Não tinha intenção de sair desse provedor e mandei o meu currículo. Quando eu mandei o currículo, o gestor da área, ele viu o meu currículo, analisou e ele percebeu. Eu falei, poxa, essa pessoa, o Jean, ele cabe aqui numa vaga que eu tenho em aberto, né? E aí eu entrei nessa
gigante, né, do mercado nacional de software. E fiquei nessa empresa durante 3 anos, né? Entrei nessa empresa, trabalhei de madrugada também, fazia uns horários malucos lá, tipo, entrava às 6 da tarde, saía à meia-noite, às vezes fazia das 6 às 6. Mas assim, quando você faz o que você gosta, não tem problema, você percebe isso, né? Então, aí você fica. E eu fiquei durante esse tempo, fiquei durante muito tempo nessa empresa e fiz vamos dizer assim, que a transição natural. Geralmente as pessoas que trabalham nessa empresa, elas costumam sair e ir para clientes, né? A trabalhar ir para os clientes que utilizam o software dessa empresa. E eu fui trabalhar nessa empresa, né? Fui para esse cliente, no caso, uma editora católica. E comecei como analista, né? E fui sendo promovido, né? Então, fui mostrando meu trabalho, mostrando a minha performance, até quando eu tive a promoção a um cargo de gestão, né? Tive essa promoção por um cargo de gestão. E assim, foi desastroso, tá? O que eu posso te falar, assim, minha primeira experiência como gestor foi desastrosa, porque vamos dizer, eu fui promovido por conta dos meus conhecimentos técnicos, né? Pelas minhas questões técnicas eu fui promovido, mas não pelas questões de relacionamento, né? Então vamos dizer que foi o primeiro momento onde eu tive esse insight com relação à gestão, contato com pessoas. Acabei saindo dessa empresa, fui trabalhar num concorrente, né? No segmento também de ser uma editora católica. E ainda com aquele sentimento do emprego antigo, de ter sido injustiçado, de, poxa, não deveriam ter feito aquilo comigo. E eu acredito que antes de entrar nessa empresa, eu fiz uma série de outras entrevistas, eu sempre fui negado, né? Eu sempre eu não era aprovado nos processos seletivos, né? Depois tive um insight, falei, poxa, eu acho que ainda aquela mágoa que eu estava carregando, ela pode ter me prejudicado nesses processos seletivos. Mas enfim, ainda não tinha essa clareza. Entrei nessa nova empresa, trabalhei durante 1 ano e pouco, se não me engano, e eu recebi um convite para ir para uma outra empresa, uma multinacional, pelo mesmo cargo, né, praticamente o mesmo salário, mas um grande desafio. Era um grande desafio, e aí foi a primeira lição que eu tive. Porque no emprego que eu estava, eu lembro que eu já estava pensando em sair daquela empresa, mas eu tinha 2 opções. Ou eu ficava naquele emprego, simplesmente por ficar, ou vou aproveitar o tempo que eu estou aqui para aprender algo novo. E eu lembro que tinha uma dificuldade naquela empresa, eu mesmo insatisfeito com o trabalho, eu falei, não, cara, vou encarar esse desafio, vou implementar essa nova solução. E eu fiz acontecer, e isso me trouxe a chance de ir para essa nova empresa, né? Que eu tinha que realizar o mesmo projeto, e que por sinal eu fiquei 12 anos, né? E que por sinal foi o meu último emprego como CLT. E nessa empresa, conhecimento técnico, uma série de coisas acontecendo na empresa, eu realizando implementações, e eu muito técnico, tendo conhecimento, tendo domínio, tendo autoridade naquilo que eu me propunha fazer, e eu fazia as coisas acontecerem. Mas faltava a parte do conhecimento pessoal, conhecimento de inteligência emocional, questões de relacionamento com outras pessoas, e isso começou a gerar alguns conflitos. Mas esses conflitos, vamos dizer que eles eram mascarados pela minha capacidade de entrega, né? E eu digo de entrega técnica, entrega de projetos. Então ficava muito aquela questão, o Jean tem essas questões, mas ele entrega, ele faz. E eu acho que durante muito tempo eu fiquei acomodado com isso. Eu me acomodei com essa questão de, não, mas o Jean entrega, mas o Jean faz, né? Então eu falei, então não tem problema, vai ser do meu jeito, eu vou ser o dono da razão e vida que segue. Se tiver algum analista aí, alguma pessoa técnica, depois me fala se vocês pegam alguma similaridade com relação a isso. Mas enfim, começaram a surgir uma série de conflitos, e na época eu era casado, começou a ter uma série de conflitos com relação também ao meu relacionamento, né? Com relação a dentro de casa, uma série de situações, né? Até que culminou no final de 2017 com a minha separação, e que combinou também com uma situação
vamos dizer assim, conturbada no meu emprego, porque houve uma transição, vamos dizer, uma dança de cadeiras na empresa, e algumas situações eu não estava mais habituado, eu não estava acostumado com a nova gestão, né? Que aí depois eu vou explicar o porquê que isso aconteceu, né? E passado isso, muitas coisas acontecendo. Na época, inclusive, um novo gestor que era o meu líder, né? Então ele, vamos dizer assim, ele iniciou na época eu não tinha noção, mas hoje eu sei que, sem eu perceber, ele já estava fazendo um coaching comigo e começaram a surgir algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos na minha mente sobre se realmente eu estava no caminho correto, né? Se aquilo ali realmente era o melhor caminho a seguir. E quando chegamos em agosto de 2018, foi quando eu tive o primeiro contato com a inteligência emocional. Foi uma palestra que aconteceu na empresa. Nessa palestra, uma palestra de 2 horas, feita por um coach, ele colocou uma série de questões, uma série de PPS, que são aquelas perguntas que nos fazem refletir, que nos fazem pensar. E aí eu falei, poxa, é isso que acontece comigo, é isso que eu preciso descobrir, né? Por que essas coisas afetam o meu comportamento? E eu fui buscar ajuda. Aí eu lembro que eu investi num seminário que aconteceria numa outra cidade no interior de São Paulo, sábado e domingo, né? Então eu fui para o interior na sexta-feira à noite, me hospedei na cidade e fiz a imersão. Sábado, dia todo, domingo, o dia todo. Saí vamos dizer assim, querendo mudar o mundo, né? Que saí de lá transformado, querendo mudar todo mundo. Mas quando você entra numa imersão, né, dessa, e você convive muito com pessoas que ainda não entendem essa jornada, é um pouco desafiador. Porque você está querendo se livrar de hábitos antigos e aquelas pessoas que você tem contato, ainda elas estão naqueles hábitos. Então a gente diz que é o elástico, você acaba sendo puxado para esse lado. Enfim, né? Isso foi em 2018. Aí veio 2019, já estava um pouco me afastado com relação à inteligência emocional. Já com a intenção ainda, pensa, poxa, será que eu volto a olhar para esse lado? Até que chegou 2020, né? 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo teve que ficar em casa, teve que ficar em home office. E eu acho que essa questão de ficar em casa, então ainda mais no meu caso, morando sozinho, me deixou um pouco mais introspectivo com relação para realmente encontrar o meu verdadeiro eu. Fazer justamente essa busca, né? Essa busca do que acontece comigo, das minhas atitudes, por que eu tenho determinadas reações na minha vida, enfim, comecei a buscar toda essa busca, esse autoconhecimento, e aí eu entrei numa nova imersão, que foi uma imersão na instituição chamada Febracis, né, que inclusive é a instituição que hoje que eu sou formado em coaching, e que é o método CIS, que também é uma imersão muito mais profunda. Nós estamos falando de 5 dias, porque praticamente começa na quinta-feira, na parte da manhã, aí vem a quinta-feira, sexta, sábado, domingo e termina na segunda-feira de madrugada. Nessa de 2020, por conta da pandemia, foi online, né? Então eu assisti em casa, então tinha que equilibrar aquela questão com as distrações, mas assim, foi impactante, né? Então aquilo ali, a partir daquele momento eu falei, eu tenho que mudar as minhas atitudes, tenho que realmente colocar em prática e não deixar que o meio nos afete. Enfim, veio 2020, né? Passamos por tudo aquilo que todos vocês já sabem. Entramos em 2021 com aquela esperança de que as coisas seriam diferentes. Percebia que o elástico ainda estava querendo me puxar e era aquele cabo de guerra. E teve uma nova imersão em 2021. 2021 não, 2000 e... Sim, teve 2021, exatamente, foi em 2021. Mas eu não fui, porque eu lembro que tinha uma questão com relação às vagas, porque ainda não estava sendo liberado. E aí comecei a fazer muito treinamento, estudando material, estudando conteúdo, e a imersão veio em 2022, fevereiro de 2022, porque eu me recordo que ia ser um novo método CIS que aconteceria em Brasília, e por questões de restrições na cidade, esse método CIS foi transferido para a cidade de Barueri, né? Então eu já estava muito envolvido com a questão de inteligência emocional, né? Já vinha trabalhando com isso, e eu fui nessa imersão,
né? Eu fui nessa imersão e ali, vamos dizer assim, que foi o divisor de águas, né, na minha vida, que realmente cada método CIS que você participa, você chega com uma mentalidade diferente. E aí, por conta disso, eu percebi que, poxa, eu preciso distribuir esse conhecimento para as pessoas, não pode ficar só comigo, né? E eu já conversava com várias pessoas, fazia uma série de aconselhamentos. E então eu falei, não, eu vou entrar no processo, eu vou entrar na jornada, eu vou entrar no meu autoconhecimento e para poder ajudar as pessoas. E eu entrei para os meus amigos próximos para acompanhar a minha jornada, né? Que aí eu fiz toda a jornada da formação em coaching. Eu já tinha alguns cursos de coaching que eu já havia feito no passado, mas eu foquei na metodologia da Febracis, que para mim era a que fazia mais sentido, né? Porque ele olha justamente uma vida sistêmica, onde que você tem que ser alta performance em todas as áreas da sua vida. Você não pode ser somente bom em uma área e deixar as demais para segundo plano. E eu vejo que faz muito sentido isso. E eu entrei nessa jornada, já mesmo atuando na área de TI, como um gestor de TI, né? Na época eu era um head de infraestrutura da operação dessa multinacional aqui no Brasil, eu era responsável por aproximadamente 29 unidades e eu ainda tinha a gestão dos times de TIs locais. Mas eu comecei a conciliar isso com os atendimentos que eu já fazia, né? Os atendimentos em coaching, né? Que eu já fazia fora do horário comercial. Mas eu comecei a perceber o quê? Eu comecei a perceber algumas questões que estavam me incomodando, algumas situações que estavam indo contra os meus princípios e os meus valores, né? E comecei a ficar infeliz no trabalho. E comecei a pensar, poxa, será que realmente é isso que eu quero? Eu quero continuar trabalhando com TI. Já atuava há 12 anos nessa empresa, né? E isso começou a trazer uma infelicidade, né, na minha vida. Até que chegou um ponto que eu me recordo bem, que eu tive uma dor no peito em uma reunião, numa quinta-feira. Tive uma dor muito forte no final de julho de 2022. Mas a dor passou. Eu acho que isso é mal de homem, né? O homem não gosta de ir no médico. Não sei, não quero generalizar, mas eu não gosto. E eu não fui no médico, né? Olha a besteira. E no final de semana fui passear com a minha filha, com a minha namorada. A gente foi num parque bonito aqui em São Paulo. E assim, e tudo tranquilo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não aconteceu nada, me diverti muito. Quando chegou na segunda-feira, nessa reunião, na daily, né? Novamente, a mesma dor no peito. Mas eu ainda ali, mas aquela dor me incomodando. Eu sei que terminou a reunião, eu saí, falei, não, vou pro médico, tenho que ir pro médico. E já entrei na emergência, né? Já sinalizei que eu tava com a dor no peito, então já me levaram pra emergência, já pediram para realizar todos os exames e, enfim, fui realizar todos os exames e tal. Olha, aí o médico veio, começou a me perguntar um pouco da minha vida, o que eu estava o que estava passando na minha vida. Eu expliquei a situação, né? Até expliquei para ele que eu estava sofrendo de depressão pós-fantástico, né? Ele não entendeu nada, mas depois ele deu risada. Porque o que eu chamo de depressão pós-fantástico é quando você tá em casa assistindo a TV, assistindo o seu Fantástico, sentado no sofá no domingo à noite, e aí terminou o Fantástico e aí vem aquela ficha e cai. Poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda-feira. Quantos de vocês já passaram por isso alguma vez na vida? De pararem para falar, poxa, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Pois é, há 12 anos eu não sentia isso. E nesse dia, eu senti. E quando eu senti isso, foi a primeira vez que veio a ideia de mudar de emprego ou mudar de carreira. E quando eu falei isso pro médico, o que ele falou, cara, você tem que procurar um psicólogo, procurar uma terapia, porque o que você teve foi uma crise de ansiedade. Porque clinicamente você está perfeito. Me encaminhou com um cardiologista para fazer todos os exames, mas ele falou, cara, crise de ansiedade, cuida do seu emocional. E aí foi isso, né? Foi isso, eu saí praticamente pensativo, pensando no que eu iria fazer da minha vida da partir para frente.
Eu me recordo que eu conversei com a minha diretora na época, no final de julho, eu pedi a conta da empresa, poucas pessoas sabem disso, mas eu pedi a conta, ela me ouviu, procurou entender o que estava acontecendo e ela não me deixou, né? Ela falou, não, vamos conversar pessoalmente, na segunda-feira você vem pra cá, a gente conversa pessoalmente, sou eternamente grata a ela com relação a isso. E nós conversamos, havíamos feito um acordo, isso foi praticamente no início de agosto de 2022. Eu ficaria nessa empresa de agosto até janeiro, né? Faríamos 6 meses e nesses 6 meses a gente faria uma nova avaliação para saber se valeria a pena continuar com a parceria ou não. E, enfim, continuei trabalhando, mas ainda com aquele sentimento de infelicidade, sabe? Poxa, não é isso que eu quero. Tanto que eu fiquei 2 meses, né? Então, praticamente, eu tive essa primeira conversa em agosto, quando foi em outubro. No dia 3 de outubro, eu entrei em contato com a área de recursos humanos da empresa, né, a área corporativa, e expliquei a minha situação e que eu havia tomado a decisão de sair da empresa, né, e isso, praticamente esses 2 meses eu amadurecendo, fazendo o meu plano de carreira, não saí de uma hora para outra, tá? Vou deixar bem claro. Então, como eu já estava pensando nisso, numa transição, eu já estava me preparando financeiramente, já estava me preparando também intelectualmente. Eu apenas antecipei, né? Algo que eu já imaginava para alguns anos na frente, eu antecipei, né, para esse ano de 2022, até por conta da paz de espírito, né? E o bacana, assim, a empresa foi super acolhedora, ela entendeu meu ponto de vista. E nós fizemos um acordo, né? Sair pela porta da frente. Eu sou eternamente grato pela gratidão, né? Eternamente grato pela empresa, eternamente grato por tudo que eles fizeram. E aí eu tive, né? Praticamente de sair de CLT para empreender, né? E a partir disso surgiu a GRS Coaching, tá? Que nada mais é o quê? É o meu projeto para levar inteligência emocional, para levar uma palavra de alento, para que eu consiga fazer com que as pessoas descubram o seu propósito, para fazer com que aquelas pessoas consigam investir nas suas carreiras, trabalhar com transição de carreira, buscar os seus sonhos, porque uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que todos sabem o que tem que ser feito. Todo mundo sabe, ainda mais as pessoas que são extremamente técnicas, né? Eles sabem, eles fazem uns planos, trabalham com uma série de tecnologias ágeis, então eles conseguem colocar tudo no cronograma. O maior impacto é onde? É na hora de agir, é na hora de implementar, é na hora de pôr em ação. E é aí que entra a questão da inteligência emocional, como você trata as emoções. Então, no meu papel é o quê? Eu já estive no outro lado, eu já estive no lado de vocês, profissionais de TI, profissionais de controladoria, profissionais da área financeira, profissionais extremamente técnicos e cognitivos e que às vezes assim, vocês têm que estar muito envolvidos com relação a uma série de análise e às vezes esse contato um pouco mais, vamos dizer assim, humano, né, com relação a um pouco de empatia, alguma coisa, isso acaba faltando. Não estou falando isso de uma forma negativa, tá? Porque eu fui assim. E eu entendi posteriormente que isso tem muito a ver com a questão de perfil comportamental. Por exemplo, acho que eu vou até produzir um vídeo com relação a perfis comportamentais. Mas no meu caso, eu sou dominante. Meu perfil principal é dominante, ou seja, eu falo para ter razão. Esse é o meu perfil. Só que ao mesmo tempo, eu sou muito conforme. Que é um perfil onde extremamente detalhista, gosta das coisas, que as coisas sejam do meu jeito, da minha forma, não gosto de alterações e cada pessoa tem o seu perfil. Então você tem um dominante com algumas características, o conforme com outras características e no outro extremo a gente encontra as pessoas que são influentes e estáveis, que é exatamente o oposto com relação ao que aquelas pessoas esperam. Então você imagina o conflito que isso pode acontecer, né? E olhando hoje, os meus conflitos aconteciam muito com as pessoas que estavam no oposto, pessoas estáveis, pessoas influentes. Então, assim, como eu tenho esse conhecimento, né, toda essa bagagem, não só conhecimento técnico, né, do que eu aprendi, mas também pela minha vivência, eu falei, cara, é esse o meu propósito, de levar esse conhecimento
seja ele a partir de coaching, seja ele através de mentoria, né? Que é o quê? Ajudar profissionais como eu, né? Como eu fui um dia, a nadarem nesse oceano desconhecido, que é esse oceano da inteligência emocional. E isso, eu posso dizer para vocês, é um desafio, tá? Ou seja, é um desafio muito grande você entender esse lado e vencer o orgulho, vencer de repente a mágoa de alguma situação e falar, poxa, isso aqui é isso, eu tenho que olhar para isso e resolver esse problema, né? E eu passei por isso, eu sei que muitos profissionais passam por isso, do que? O desafio desses profissionais que são extremamente técnicos de serem promovidos a cargo de gestão. Muitos profissionais, eles são promovidos pelo conhecimento técnico, mas quando eles são promovidos, falta a questão da gestão, a gestão de pessoas, como tratar perfis diferentes de pessoas. Então, assim, essa é a minha missão como coaching, como mentor, é passar esse conhecimento para você, profissional que está passando por essa situação. E falando nisso, acho que uma das situações assim mais transformadoras é justamente a questão do perfil comportamental. Por isso que eu quero focar muito para vocês como que funciona o perfil comportamental, para que vocês, pelo menos, vocês tenham essa noção do que, se de repente uma atitude que vocês tiveram com o próximo, por que o próximo agiu daquela forma? Ou se eles tiveram um comportamento com vocês, por que vocês têm esse tipo de informação, de comportamento? Então eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês, tá? Eu vou colocar inclusive no link desse vídeo um link para uma ferramenta de análise de perfil comportamental, que é basicamente uma degustação dos perfis comportamentais, e ele vai mostrar para vocês qual é o perfil. Qual que é o perfil de vocês, né? Qual que faz uma característica maior ou menor, e aí vocês vão poder comparar, por exemplo, se você é um conforme, se você é D, se você é DC como eu, né, que é conforme dominante, ou você pode ter 3 perfis, né? Na verdade são D de dominante, C conforme, I influente e o S de estável, que é stable. Então, o ser humano, ele pode ter no máximo 3 perfis comportamentais. 4 perfis é só a Mulher Maravilha, mas aí eu conto isso numa outra história, tá bom? E por que eu estou te contando essa questão de perfis comportamentais? Porque isso impacta diretamente no quê? Nas fraturas emocionais que em algum momento da vida vocês sofreram. Seja abandono, injustiça, traição, rejeição ou humilhação. É isso, pessoal. Então eu coloco aqui como a minha meta, o meu objetivo é continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Para que cada vez mais eu traga esse tipo de clareza, né, na vida de cada um de vocês, tá? E quem tiver interessado de conhecer mais o meu trabalho, conhecer como que funciona esse link entre perfil comportamental, coaching, mentoria, né, com a área de TI, financeira, parte de controladoria, essa parte mais técnica. Então, assim, vou deixar ter os meus contatos aqui no próprio canal. Entra e vamos agendar vamos agendar uma sessão experimental para vocês conhecerem e verem como que é o processo, sem compromisso, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês que realmente vocês lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse vídeo e os outros do canal, caso esse conteúdo seja relevante para a vida de cada um de vocês. E além disso, tá? Mais uma gentileza, deixa aqui nos comentários alguma crítica, dúvidas, sugestões de assunto, pauta para os próximos vídeos, tá? Fiquem à vontade, pessoal, esse espaço é de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!